Bom, falei com vocês sobre a técnica de leitura procurando o assunto, o tema, a tese e os argumentos. Uma indicação interessante é que o assunto ele vai se repetir. Inevitavelmente você vai ver a repetição da palavra ou de um termo correlato, ou porque é um sinônimo, ou por ser uma palavra formada a partir do termo que está no assunto. É visual, ok? O assunto ele é visual. O tema são as palavras que estão no entorno desse termo central. A tese é a opinião sobre esta frase que é gerada a partir da identificação do tema. E a ilustração é como é sempre algo externo, é sempre um dado, uma citação, uma referência geográfica, enfim. Advogado do diabo, Márcio Coutrin. A expressão vem da Igreja Católica, sempre que é iniciado um processo de canonização, ou seja, de avaliar a santificação de uma pessoa, a Igreja nomeia oficialmente alguém que procura descobrir-lhes os defeitos. Em latim, esse cidadão é o advocatus diaboli, advogado do diabo, e terá como oponente aquele que é a favor da canonização, o chamado advocatus Dei, advogado de Deus. Instalado o processo, que passa por várias etapas e pode levar anos até séculos para ser concluído, trava-se discussão minuciosa e circunstanciada. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Do outro, aquele que traz a público as informações de que ele não era tão santinho como parecia. O que nós temos aqui? Qual é o assunto? Qual é a palavra que mais se repete? Advogado do diabo. Qual é o tema? A origem dessa expressão. Então, a expressão advogado do diabo tem como origem a referência à Igreja Católica no processo de canonização. Este é o tema. Quais são as ilustrações? Ele define, é a própria definição do que é o advogado do diabo e apresenta uma oposição, que é o advogado de Deus. Pergunta, esse texto é um texto argumentativo? Ele tem tese? Não. E é muito simples identificar se um texto é argumentativo ou é apenas expositivo. Basta você pensar. Leu o texto, concordou e discordou? Esse é um texto argumentativo. Disse apenas, foi bom saber, esse é um texto expositivo. Aqui a gente sai da leitura dizendo assim, cara, foi bom saber, né? Legal, é daí que vem a origem do termo advogado do diabo, beleza, bacana. Você não tem a opinião. Primeira questão, selecionada por nós. É um texto expositivo, ele não tem tese, ele não tem um processo argumentativo, tá? Primeira questão é a finalidade do texto, a finalidade principal do texto 1 é. Vocês marcaram qual? Letra B, letra C, beleza. O gabarito é realmente a letra C. Reparem só. Letra A, eu vou analisar o que não é o gabarito, explicar, e depois explico a letra C. Demonstrar a seriedade da Igreja Católica no processo de canonização. Eu tenho um assunto aí. Aí eu tenho o tema. Aqui, nessa letra A, eu tenho toda a questão de interpretação. É uma questão de reescritura. Eu preciso encontrar o assunto, preciso encontrar o tema, eu preciso encontrar as palavras essenciais. Então, se aqui eu não tenho a ideia de origem, a ideia de advogado do diabo, eu não posso marcar essa letra A. Ele quer a finalidade principal. Na letra B, ele indica informar o leitor sobre a operacionalização jurídica do processo de canonização. Qual foi o assunto? Advogado do diabo. E o tema é a origem da expressão. Beleza? Pularei a letra C. Daqui a pouco eu volto para ela. Justificar a utilização do vocábulo diabo em tema que envolve pessoas santificadas pela igreja. O eixo temático é a origem ou é a justificativa?
da expressão advogado do diabo? É a origem, não é a justificativa. Convencer o leitor de que os santos canonizados são pessoas realmente dignas de devoção. Primeiro, se eu tenho um texto que convence, é porque é um texto argumentativo. E nós identificamos o texto como um texto expositivo. Segundo, o eixo temático aqui não está em advogado do diabo, que é justamente a expressão. Sobra para nós a letra C. É porque a questão é uma questão que te direciona já à identificação adequada do gabarito. É a única que tem origem e tem advogado do diabo. Mas muita gente fica na dúvida por causa desse metalinguística. Gente, o que é o metalinguístico? Vou apresentar aqui um detalhamento, porque pode ser ponto, né, explorado na prova. Encontramos um conteúdo chamado de funções da linguagem. Reparem, não é o conteúdo figuras de linguagem, é o conteúdo funções da linguagem. As funções da linguagem, elas estão relacionadas justamente com o processo de comunicação. Para eu me comunicar, eu preciso de alguns elementos executando seus papéis de forma adequada. Quais são esses elementos? Eu não tenho comunicação se não encontrar aqui emissor. Tenho comunicação sem emissor? Se eu não tiver um receptor, o emissor não se comunica, ele fala sozinho, vai ser internado. Então, eu preciso de um receptor, ok? Para eu ter comunicação, eu preciso de emissor e eu preciso de receptor. Mas os divórcios acontecem por quê? Porque às vezes você tem emissor, às vezes você tem receptor, mas esses dois não se entendem. Eu preciso... Não se entendem porque não é passada uma mensagem. A mensagem não é o assunto, tá, gente? Assunto é outra coisa. Assunto... é o tema da conversa. Mensagem é como este tema será oferecido. Então, é uma questão de formato. A mensagem pode ser uma conversa telefônica, pode ser um poema. O poema é uma mensagem. O formato, o poema é uma mensagem. Dentro aqui desse formato, dessa estrutura, você tem um assunto sendo explorado. Você encontra o autor, que é o emissor, e o leitor, que é o receptor. Eu encontro um outro elemento super importante para o processo de comunicação. Eu encontro código, que é justamente o elemento utilizado para a composição da mensagem, para o ajustamento do assunto. Se eu estiver falando com um japonês, não vai haver comunicação. Eu não sei falar japonês. Ele não sabe falar português, a gente no máximo vai achar que um está xingando o outro, né? O brasileiro nunca manifesta isso, que o brasileiro... Ele fala com o corpo. Eu tenho um outro elemento que vai estabelecer o processo de comunicação, que é justamente o canal. Vejam só, quando nós estamos roucos, acontece a efetiva comunicação? Quando nós estamos sem voz. Você tenta, e a comunicação ela vai ficar fragilizada. Por quê? Porque o canal, que é justamente a voz, o meio que você utiliza para comunicar, às vezes você está palestrando e o microfone, para um público grande, o microfone para. O canal da comunicação é justamente o microfone. Esse microfone, quando não está funcionando, faz com que a comunicação não seja efetiva. As funções da linguagem, elas estão relacionadas a esses elementos da comunicação. Quando eu ponho em foco o meu emissor, eu tenho uma função chamada de emotiva. Gente, eu vou ter função emotiva toda vez que eu apresentar um eu, um meu. O emissor está sendo colocado no foco. Não acontece somente em poesia, não. O processo de função emotiva, ele pode acontecer em um texto em prosa. Se eu estiver apresentando muito o meu, eu tenho um texto emotivo. O texto, a poesia, é um texto que coloca como foco a mensagem, é a estrutura.
A literatura coloca a estrutura muito em foco. A palavra que vai ser utilizada em detrimento de outro termo, um ritmo, a ideia do significado, da estratégia. É uma questão de estilística. Aí aqui se explora bastante se exploram as figuras de linguagem, tá? Nesse momento também eu exploro bastante o sentido conotativo. Figura de linguagem é conotação. Então, aqui é uma estratégia de composição. E assim, aqui sim é que eu tenho uma função chamada de função poética. E a função poética não está somente em poesia. Porque se um quadro, a escolha da cor contribui, a escolha da ideia de sombra contribui. Então, o quadro também explora uma função poética. Um quadro é um texto, ele vai ser lido. Ali eu também tenho uma função poética, tá? Um texto em prosa, às vezes o texto em prosa apresenta um ritmo, uma intenção, é uma palavra em detrimento de outra, enfim. Quando eu tenho uma função que explora o assunto, eu vou chamar de referencial ou conativa. Muita gente confunde conativa com conotativa. Conativa é uma coisa, é denotação, é quando o assunto está em pauta. As matérias jornalísticas, por exemplo, elas exploram o assunto. Então, elas têm um cunho referencial e a matéria ela precisa ser denotativa, ou seja, conativa. Belezinha? Quando eu exploro código, eu chamo de metalinguística. É quando o próprio código explica o código, tá? Ou seja, uma palavra explicando outra palavra. É o exemplo que nós temos aqui. Por meio da palavra, ele explica o que é uma outra palavra, uma expressão. Por isso que, na letra C, ele apresenta indicar metalinguisticamente. Isso é funções da linguagem. Ok? Esse conteúdo é o conteúdo de função da linguagem. Quando eu tenho o canal aqui sendo colocado como foco, eu vou dizer que eu tenho uma função fática. E quando eu encontro o receptor, eu digo que essa função ela é apelativa. Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Bacana. E a gente vai seguir aqui. Já fizeram? Quem tinha de copiar já copiou? Vou passar, tá? Conotativo ou denotativo? O denotativo é o sentido real, dicionarizado. E o conotativo é o sentido figurado. E essas terminologias, elas são essenciais para você fazer uma prova de cunho semântico, tá? A prova da FGV, ela explora nomenclaturas de cunho semântico. A prova do CESP também explora nomenclaturas de cunho semântico. SESC Gran Rio começou a explorar bastante a semântica. Por quê? Porque a semântica é sentido. E não tem mais lógica pensar em uma gramática que não esteja contextualizada. Então, qual é a tendência de todas as bancas agora? É apresentar uma prova de português cada vez mais envolvida com o texto, ou seja, cada vez mais envolvida com a semântica. Entendeu?